essa dificuldade que às vezes um casal tem de entrar em acordo acerca da educação das crianças, né? Isso não é um problema que é de uma, né? Eu também enfrento isso, tá? Lá em casa nós somos todos dois professores, educadores, mas de vez em quando a gente tem um atritozinho ou outro acerca de alguma diferença de pensamento. E uma coisa ficou muito acordada quando a gente teve a Alice, quando a gente engravidou da Alice, né? Aliás, antes disso, é que eu, como mãe, seria uma responsável mais direta pelo que nós faríamos pela educação dela, quais seriam os destinos. O julgo desigual, por si só, já é uma tragédia num casamento, né? Nós sabemos disso. Quando isso envolve um terceiro, a coisa ganha uma outra gravidade, porque quando a gente cria filho, quando a gente educa filho, a gente está decidindo o destino de um terceiro, que está no estágio de infância, mas que vai se tornar adulto. Então, gente, duas coisas eu vejo como muito necessárias para que um casal entre em acordo. A primeira coisa é uma clareza de futuro. Quando todos dois dialogam, conversam e chegam a um acordo em relação ao que será o futuro dessa criança. Porque a educação é muito dia a dia, e o dia a dia é um rolo compressor na nossa vida, porque passa tudo muito rápido, é muito no automático, é muita tarefa. Mas se a gente não senta para traçar um plano de futuro, a gente fica bambo. Sem um plano de futuro mínimo, ou só de alvo, é como você pegar seu carro, colocar suas coisas dentro e você sair sem destino. Só que você não está saindo só, você está saindo com seus filhos. Está impactando a vida deles quando você faz isso. Então, a primeira coisa é, essa educação agora é para quê? Então, por que você vai gastar o dinheiro que você vai gastar com os cursos que você vai gastar, com a escola que você vai gastar? Tem um objetivo? Você está pensando no agora, manter a criança ocupada agora, sem se dar conta de que isso que ela está fazendo agora está construindo o adulto que ela vai ser. Isso que a gente está fornecendo para a criança agora, na educação, vai moldar as possibilidades que ela vai ter de, na vida adulta, ser e fazer. Além de um plano mínimo de futuro, para poder gastar sabiamente o dinheiro, investir, né, na educação, é necessário que o casal entenda que existem áreas nas quais um é melhor do que o outro, um é mais bem preparado do que o outro. Existem áreas nas quais não há problema em nós nos deixarmos guiar pelo outro, pela inteligência do outro, pelo acesso às informações que o outro teve, que a gente não teve. Isso exige humildade, né? Tanto da mulher quanto do homem. Reconhecer que tem coisas que eu não sei, mas se eu confio em você, se eu tô casado com você, e se você é carne da minha carne, eu vou te apoiar nisso, porque eu confio que você sabe o que tá fazendo. E isso falta a muitos casamentos, gente. Isso é muito difícil. Porque isso exige humildade, isso exige submissão, isso exige abnegação do eu, do ego. Existem coisas que eu não estudei, que ele estudou. Existem coisas que eu não sei, que ele sabe. Existem práticas que eu não fiz, que ele fez. E vice-versa. Tem coisa que eu li que ele não faz ideia de que exista. Tem coisa que eu estudei que ele não faz ideia de que exista. E mesmo quando a minha criação passada foi uma criação diferente, e hoje eu tenho posse de uma nova informação que pode melhorar o que eu estou fazendo com o meu filho, que a lógica é essa. É que a minha criação foi boa, me deu bons frutos, mas teve muito erro, teve muita coisa que na década de 80 não se sabia. Hoje, sabendo, eu tenho tudo para fazer algo melhor para o meu filho. E se eu amo o meu filho, por que não fazer algo melhor que hoje se sabe de outra forma? O fato de eu ter tido uma criação não coloca essa criação num pedestal. E é isso que é ser conservador, é se apegar ao que deu certo e ao que é bom, e ao que não deu, ou ao que não rendeu bom fruto, você muda, você transforma. O que eu vejo hoje é que tem muito casamento em que o marido não permite que a esposa, que estuda, que lê, que se informa, faça o certo.
com a desculpa de que teve uma criação X, de que foi assim, o marido Gabriel, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E aí fica a minha pergunta, onde está o teu amor? Porque se você teve uma infância na qual você não teve leitura, se você tivesse tido essa infância com leitura, você acha que sua vida seria um pouquinho melhor, que você como pessoa seria melhor, de alguma forma, para qualquer coisa? Pronto, isso já é um motivo. O fato de você não ter tido e ter sobrevivido não significa que o seu filho tem que ser também sobrevivente. Ele não precisa ser sobrevivente. Você está aí para garantir que ele não seja um sobrevivente. Encerre em você a geração de sobreviventes, porque a vida não é para ser sobrevivente, gente. É para ser desfrutada plenamente. O lugar de ignorância de muitos pais na educação do filho é exatamente esse. É ignorar verdades, ignorar fatos, ignorar a ciência, ignorar a Bíblia, ignorar a pedagogia, ele ignora. E a desculpa é, eu sou raiz, eu sou da geração de 80, eu sou da geração de 70, a minha época não tinha isso. Na sua época não tinha iPhone. Na sua época não tinha nada. E ainda assim você se adaptou e hoje você usa o iPhone. E é bom. Tem coisa que não tinha na nossa época. O fato de ser de hoje não significa que a gente não possa mudar de ideia e nos adequarmos para hoje. Nem tudo que é de hoje é para ser descartado. Nem lá, nem cá, né, gente? Nem rechaçar tudo, nem abraçar tudo. Equilíbrio. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso causa um desequilíbrio na educação da criança. O pai puxa para um lado, a mãe puxa para o outro lado. Então, uma casa que está dividida não prospera. Na educação dos filhos, uma educação dividida não tem como prosperar. A criança vai ficar o tempo todo no meio de um fogo cruzado. E aí fica a minha pergunta, qual dos dois hoje teria mais sabedoria, mais conhecimento para tomar algumas decisões? E quem teria humildade suficiente para dizer, tudo bem, nisso eu confio em você, vai lá e faz. Vai que a bola está contigo. Sabe assim? Existem maridos que não confiam na mulher para fazer isso porque a mulher realmente não é confiável. Faz muita coisa errada. Mas será que na educação dos filhos ela faz coisa errada? Ela faz coisa errada só quando ela estoura o cartão, só quando ela vai a um shopping e compra coisa que não deve? Será que na educação dos filhos ela não está certa? O fato de ela errar em outras áreas não dá a ela o benefício da segurança, pelo menos na área de educação da criança? Ah, mas na minha infância eu não tive Natal com Papai Noel. Na minha infância eu não tive não sei o quê. Na minha infância eu não tinha livros ilustrados. Na minha infância eu não tinha não sei o quê. Na tua infância, tu não tinha um monte de coisa. Assim como daqui a 30 anos o teu filho vai dizer pro teu neto, na minha infância, eu não tinha... Isso é normal. A gente nunca tem tudo. Mesmo ricos, não tem tudo. Mas privar a criança de ler bons livros, de ter contato com a formação do imaginário saudável, de ter acesso a uma educação minimamente decente, que preserve o imaginário dela, que deixe ela ser criança, ela não precisa ainda entrar na realidade do boleto com 6 anos. Ela não precisa saber sobre imposto de renda com 5 anos. Deixa ela ser criança no mundo de criança. Se você não teve isso na sua infância, perdoe os seus pais. Porque na maioria dos casos, a pessoa que faz isso com o próprio filho está com ódio ainda dos pais. Mas o que hoje você tem para dar para o seu filho, que seu pai não teve para te dar, e você deixa de dar por ignorância, por ignorar que existem conhecimentos que seu pai não teve, por isso ele não te deu. Porque se ele soubesse, se ele tivesse o dinheiro naquela época que você tem hoje para dar, se ele tivesse o conhecimento do bem que aquilo ia fazer a você como criança, será que teu pai tinha não te dado? Será que ele não fez por maldade? Porque você, pai, que deixa de fazer o que pode, é maldade. Não é falta de dinheiro. Não é falta de saber o bem que aquilo vai trazer pro teu filho. É maldade. É uma espécie de vingançazinha interna, porque eu não tive, então ele também não vai ter, porque eu não tive e não morri. Você está se vingando da sua infância no seu filho. Isso não é amor. Você tem que rever. Aqui, ó. Então, para fechar, quero te falar aqui. Se você é pai, está ouvindo isso, faça o seu melhor com o que você tem agora. Deixa a sua esposa, que leu coisas que você não leu, que assistiu a aulas que você não teve tempo, que estava trabalhando para ganhar dinheiro, para pagar esses cursos.
Deixa ela cuidar dessas coisas e não desfaz o trabalho dela. Não desfaça o que ela está penosamente, muitas vezes, construindo para o teu filho. Um homem hoje em dia, num mundo de mulheres piriguetes, que tem uma mulher que está comprando curso, que está comprando livro, que está estudando, que está tentando botar o filho para frente, ele deveria ajoelhar no milho e agradecer a Deus. Porque é um homem muito abençoado de ter uma mulher que é virtuosa nessa área. Ela pode não ser em muita coisa, mas nisso ela está sendo. E você precisa reconhecer e não atrapalhar. Não puxar para o outro lado, dividir a corda. Se a sua mulher está mostrando para você que tal coisa é melhor, se ela já te mostrou aula, se ela já te mostrou livro, se ela já te mostrou o efeito disso na vida do teu filho, se você está tendo um filho hoje que não está infantilizado, adultizado na infância, que está vivendo a infância, que está acreditando em fantasia, que está tendo esse imaginário de pureza preservado, teu filho não foi abusado, teu filho não está aprendendo sacanagem em lugar nenhum, levante suas mãos para o céu, não puxa a corda para o outro lado, faça por amor a obra de não atrapalhar. Se você não consegue fazer a atividade, ensinar, ler, não atrapalha a tua mulher que está gastando a vida dela fazendo isso. Não atrapalha, não puxa a corda, não divide a tua casa. Porque você não teve na sua infância. Ou porque você não faz ideia do que ela está fazendo. Você confia nela? Porque você dorme ao lado dela toda noite. Não confia nela? Faça isso por amor à sua mulher e seus filhos.